glória a Deus. Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 1, verso 2. Oséias capítulo 1, verso 2. Nós já entramos em julho, já estamos praticamente aí no meio do ano, e é bom fazer uma revisão de rota, né? É bom fazer uma reflexão e avaliar se aquilo que a gente propôs para este ano está acontecendo ou não, e se não está acontecendo, por que não está acontecendo? O que é que você precisa fazer para que você termine então 2023 da melhor maneira possível? Ao longo de todo esse ano nós temos falado sobre pessoas comuns que estão vivendo histórias extraordinárias. Por mais que a gente olhe para a Bíblia e nós fiquemos impressionados com a história de um homem ou de uma mulher, todos eles eram comuns, pessoas simples do meio do povo, mas viveram histórias extraordinárias por causa de uma única coisa que todos eles tinham em comum. Quando você olha para Abraão, Deus mandou sair. Quando você olha para Noé, Deus mandou construir uma arca. Quando você olha para Davi, Deus mandou enfrentar um gigante. Então, quando você faz essa análise como um todo, dá a impressão de que eles não têm nada em comum. Mas existe um fator em comum que fez ou faz com que todos vivam o extraordinário de Deus. E sabe qual é esse fator? A obediência. Quando Deus disse a Abraão saia, ele saiu. Quando Deus disse Noé construa uma arca, ele construiu. Quando Deus disse Davi enfrente o gigante, ele enfrentou. Agora, obediência não é quando eu concordo. Quando eu concordo é conveniência. Obediência é quando eu confio em quem está falando, mesmo que aquilo naquele momento não faça sentido. Mas se quem está falando é alguém digno da confiança, então eu devo obedecer. E é isso que faz com que pessoas comuns vivam histórias extraordinárias. Ao longo de toda essa série anual, nós passamos por temporadas. Começamos lá em Gênesis com o plano, o propósito, o projeto de Deus. Depois nós avançamos e falamos sobre a consequência do pecado na vida do homem, que foi esse efeito dominó. Então agora a gente planta e não colhe, nós trabalhamos e não temos resultado, tem as doenças, tem a maldade, a morte, e foi um efeito dominó. Depois nós falamos sobre as decisões do presente que podem mudar o seu futuro. Então nós trabalhamos ali aqueles homens que decidiram obedecer, que disseram eis-me aqui, que se colocaram à disposição de Deus e que a decisão deles não só afetou a história da sua família e da sua casa, como mais de 2000 anos depois continua afetando a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Avançamos falando sobre o poder revela. Então as pessoas dizem assim, não, o poder corrompe. É mentira, o poder não corrompe, o poder revela. Então aquela pessoa que diante de uma grande exposição faz uma atrocidade, na verdade já era alguém que tinha o coração corrompido, pervertido, já tinha um coração maldoso. A exposição só revelou, a exposição só mostrou, mas aquela pessoa já era perdida. E nós mostramos isso na temporada O Poder Revela, trazendo aqui inúmeros personagens para que nós pudéssemos aprender o que fazer e também o que não fazer. E hoje nós estamos na temporada 5, que fala sobre a reconstrução, e nós vamos falar sobre a reconstrução do nosso chamado, a partir da vida de Oséias, combinado? Se você abriu a sua Bíblia já em Oséias capítulo 1, verso 2, diz, achei. Se você não abriu, diz, espera aí. Então vamos ler, o texto diz assim: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério.
por se afastar do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, a tua palavra, ela é inspirada por Deus. No devocional de hoje, lá em 2 Timóteo 3,16, nós aprendemos que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, apta para o ensino, correção, e que o Senhor então, Deus, use a tua palavra para ajustar o nosso olhar, corrigir o nosso pensar, e que o Senhor venha nos dar os sentimentos que provêm do Senhor. Nós queremos, ó Pai, sermos transformados. Nós não viemos aqui nessa manhã apenas para ocupar o nosso tempo ou encontrar um amigo querido, não. Nós viemos aqui nessa manhã para render graças ao único que é digno de todo louvor, aquele que é o Deus verdadeiro. Nós viemos aqui para que o Teu Espírito Santo nos mostre o que nós não estamos conseguindo ver, para que o Senhor nos dirija num caminho reto diante da Tua presença. Por isso, Pai, fala conosco, tira da nossa mente tudo o que pode atrapalhar, silencia as distrações, ó Pai, e que em nome de Jesus nós saiamos daqui completamente transformados, cheios, renovados, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: nós vamos falar sobre a reconstrução do chamado. E quando eu olho para a vida de Oséias, eu percebo que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da redenção. Então as pessoas, elas dizem: eu fui chamado ou eu não fui chamado. A verdade é que todos nós somos chamados por Deus. Quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a partir dessa palavra de Jesus, não existe aqueles que têm um chamado e aqueles que não têm. Dentro do contexto vocação, existe a vocação redentora, que é o pastor, é o missionário, é o líder de adoração, mas existe também outros tipos de vocação, que é a vocação profissional ou a vocação designativa. Mas independente da sua posição, se você é um médico, um professor, ou se nem cristão você é, a grande verdade é que você sim, sempre está à disposição de Deus, e se Ele quiser usar a sua vida, mesmo não acreditando na existência dEle, você vai ser usado. Nós vimos isso em Faraó, Nabucodonosor, Artaxerxes, Ciro e muitos outros homens que não queriam se render a Deus e foram usados por Ele. Por quê? Porque Ele é Deus. Não tem como você querer colocar Deus dentro de uma caixinha, falar para Ele o que Ele vai fazer ou não vai. Não tem como você analisar Deus pelo comportamento dEle e tentar projetar no futuro uma ação, porque Ele é Deus. Ele excede o nosso pensamento, Ele vai além da nossa compreensão. Então o verdadeiro chamado nada mais é do que a encarnação da redenção. Olha o que Deus está dizendo para Oséias: vá e tome a mulher adúltera, vá, tome você os filhos da infidelidade, porque a nação é culpada. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você não vai pregar sobre o pecado, você não vai falar uma teoria, um conceito abstrato, você vai viver a redenção, para que o povo, ao olhar para você, possa entender a minha obra, o que é que está acontecendo. Ou seja, ser chamado por Deus é viver o evangelho de tal maneira que quando as pessoas olham para nós, elas não têm outra atitude a não ser se entregar. Era isso que Deus estava pedindo para Oséias.
Oséias, você vai lá e você vai pegar essa mulher adúltera, ou seja, ela não merece, ela não é digna, ela não é pura, ela não é santa, ela não é digna de você, que é um homem de Deus, separado para o ministério, mas você vai assumir com ela uma aliança, você vai assumir com ela um compromisso, você vai ser o resgatador dela, desse mundo mal, dessa prostituição, desse lamaçal do pecado. Você vai fazer isso através do meu amor, que vai fluir através de você. Era a própria mensagem encarnada. O que o mundo está dizendo para a gente é: aonde é que está esse amor que vocês falam? Essa é a crise do mundo. Aonde é que está essa paz, essa alegria que vocês pregam? Essa é a crise. Por quê? Porque nós não encarnamos a mensagem. Porque nós não vivemos a mensagem. O chamado de Deus para a sua vida nessa manhã não é para você saber que o amor dele é incondicional, unilateral, ou seja, ele é de mão única, ele não espera receber nada em troca. O chamado de Deus para você não é para você saber que o amor dele é divino. O chamado de Deus para você é que você primeiro experimente desse amor, para que uma vez que você tenha experimentado, você possa então derramar este amor. E esse é o segundo aprendizado aqui na vida de Oséias. O chamado de Deus nada mais é do que uma encarnação do seu amor. O versículo 3, eu acho que está travado aqui para mim a tela. O versículo 3 diz assim: por isso ele se casou com Gomer, ela engravidou e lhe deu um filho. Oséias não só foi lá e falou assim: olha, Gomer, Deus te ama. Oséias não foi lá e fez um evangelismo: olha, Deus te ama e Ele quer libertar você da prostituição. O texto diz que ele foi lá, ele casou-se com Gomer, ou seja, ele assumiu um compromisso com ela, ele se aliançou a ela, ele encarnou esse amor. Agora, querido, amor a gente não improvisa. Nós só damos aos outros aquilo que primeiro nós recebemos de Deus. Aquele que é muito perdoado, muito se sente amado e muito vai amar e muito vai perdoar. Mas aqueles que não entenderam ainda o que Jesus fez por eles, não vão conseguir perdoar, não vão conseguir amar. Você precisa entender que você é um traidor, uma traidora. Você precisa entender que por mais que você esteja com uma roupa bonita, com um cheiro agradável, o teu coração, ele é podre, ele é sujo, ele é corrompido. E Deus, quando olha para você, Ele não o vê como você está aqui agora, com a pele maquiada, com o cabelo arrumado, mas quando Ele olha para você, Ele tem um diagnóstico do seu coração, um diagnóstico das raízes das suas intenções. E quando Ele olha para você, é óbvio que diante da santidade dEle, você não é digno da presença dEle. Você não é digno do céu, você não merece esse amor, porque Gomer aqui nesse texto, ela aponta para nós, ela aponta para a igreja. Então, se tem uma coisa que tem que acontecer aqui nessa manhã, é um batismo de amor. Você precisa entender que embora você seja quem é, e Deus já sabia disso antes de te criar, porque Ele já te enxergou na eternidade, Ele é onisciente, onipresente. Você precisa entender que mesmo sabendo que você ia mentir, adulterar, trair e fazer um monte de outras coisas, mesmo sabendo disso, Ele ainda criou você. Ele poderia ter falado: não, essa pessoa vai trazer tanto sofrimento ao mundo,
essa pessoa aqui, ela vai ser uma abusadora, essa pessoa aqui, ela é alguém tóxica, eu não sei, mas eu preciso segurar, eu não vou criar, porque talvez eu evito um pouco de sofrimento, mas não, ele pensou assim, mesmo que ela passe por tudo isso, em algum momento da sua vida, o evangelho vai lhe ser pregado, e ela terá a chance de se entregar, se arrepender, e se tornar aquilo que um dia eu sonhei para ela. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Sabe, todos os dias que eu subo aqui para pregar, a barriga fica daquele jeito. A gente treme, a gente fica nervoso porque eu sei que eu não sou digno da vocação que eu recebi. Eu não sou digno do privilégio que Deus me deu. Por mais que você possa olhar e falar assim, não pastor, mas você é diferente, só eu sei as minhas lutas, só eu sei as minhas batalhas espirituais, só minha esposa sabe as crises. Então eu subo aqui com muito temor e tremor, dizendo, Deus não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor, mas esse amor me constrange tanto, sabe, a gente estava aqui louvando e adorando, meu Deus, que louvor, que presença de Deus nesse lugar, nós estávamos aqui louvando e adorando, e eu só estava pensando nisso, no quanto eu sou indigno desse amor, no quanto eu sou aquela ovelha desgarrada, no quanto eu sou aquele filho pródigo, no quanto eu sou aquele que ninguém um dia pensou que daria certo na vida, mas esse amor me alcançou, então eu não posso mais segurar esse amor dentro de mim. Esse amor é um amor tão grande porque ele é infinito, ou seja, não é o amor que define Deus, mas é Deus que define o amor. Então, obviamente que o amor se torna infinito, obviamente que o amor ele se torna poderoso para transformar, porque Deus define o amor. Então, eu não posso dizer que eu amo se esse amor não transborda. Eu não posso dizer que eu experimentei desse amor se eu não ando em transbordo. Eu não posso dizer que eu tenho esse amor se eu consigo retê-lo dentro de mim. Aqueles que são amados por Deus, eles mostram isso como? Amando como Deus nos amou. Nisto vocês serão conhecidos como filhos de Deus. Lá em João, o que João diz? Vocês serão reconhecidos como filhos de Deus se andarem com uma camiseta dizendo, eu sou filho de Deus? PIB-BH? Não. Vocês serão reconhecidos como filhos de Deus no dia que vocês amarem uns aos outros. Sabe o que a gente faz? A gente maldiz, eu te amo. Eu vou falar maldiz eu te amo porque eu sou uma prova disso. Eu tinha muita dificuldade de falar que amava. E aí, para não falar eu te amo, eu dizia assim, eu amo a sua vida. Era uma forma que eu encontrei mais fácil de dizer que eu amava, sem gerar toda aquela conexão. Então eu dizia, eu amo a sua vida. Mas como é importante a gente falar eu te amo. Como é forte isso, como é profundo. Só que eu percebi que a gente mal fala eu te amo. E imagina amar como Deus amou. E imagina se entregar como Ele se entregou. E imagina morrer como Cristo morreu. A palavra do Senhor diz que o melhor amigo, o verdadeiro amigo, o que ama de verdade é quem? É quem é capaz de dar a vida pelos seus. Só que, nem dentro de casa a gente está dando a vida pelos nossos. Até dentro da própria casa a gente está tentando tomar o que é do outro, sugar o outro, tirar do outro,
competir com o outro. Agora, se eu não consigo amar aos meus, amar aqueles que eu me aliancei, amar os meus próprios filhos, quem dirá aqueles que eu não conheço? Então eu tenho percebido na minha caminhada que existem níveis de amor. E que ninguém ama como Deus amou da noite para o dia, não. A impressão que eu tenho é que Deus vai nos levando a níveis de amor à medida em que nós somos fiéis no nível em que estamos. Se eu sou fiel no nível de amor em que eu estou, Ele me leva para um próximo nível. Então, se hoje eu estou morrendo pela minha esposa, Ele me leva para o próximo nível, que são os filhos. Até os 18 anos vão me custar mais de R$1 milhão, vai dar trabalho, vai fazer com que eu perca noites de sono, nunca vai conseguir retribuir todo o investimento, mas mesmo assim a gente faz tudo com alegria, gratidão, motivação, é verdade ou não é? É um outro nível de amor. Eu e minha esposa, nós estamos há um pouco mais de 2 anos no processo de adoção, e o processo está correndo, mas é muito lento, é muito devagar, e recentemente Deus nos trouxe algumas pessoas que a gente deveria abraçar mesmo como filhos e filhas espirituais, pessoas que a gente se conectaria e cuidaria e se entregaria, e uma das coisas que me veio à mente foi isso: Deus está nos levando a um outro nível de amor. Por quê? Porque são pessoas do nosso convívio, são pessoas que a gente se relaciona todo dia, são pessoas que a gente gosta. Então, se eu tiver dificuldade de amar essas pessoas, como é que eu estou disposto a receber na minha casa alguém que eu nunca vi? Se eu não consigo amar os meus amigos, como é que eu vou amar uma pessoa que eu nunca vi na vida, que provavelmente vai chegar na minha casa com muitas lutas, dificuldades, crises, problemas, que vai trazer um transtorno na vida dos meus filhos? Então eu percebi, Deus está aumentando o nosso nível de amor. Que nível de amor você está hoje? É apenas o amor próprio ou você já é capaz de amar alguém? E se você já ama alguém, você já está no 3º nível de amar filhos, e não filhos apenas biológicos, filhos espirituais, porque a religião, Tiago diz, que Deus quer qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas. E quem são os órfãos dos dias de hoje? Nem sempre são crianças que não têm os pais vivos. Muitas vezes são crianças de pais vivos, mas ausentes. Ausentes às vezes no toque. E aí essa criança cresce insegura e se torna um adulto inseguro. Ausente às vezes na palavra, sabe, nós temos conversado muito, eu e minha esposa, e tem aquele livro, 5 Linguagens do Amor. Quantos aqui já leram esse livro, ou tem um entendimento das 5 linguagens do amor? E aí a gente começa a se identificar, não, a minha linguagem do amor é essa, é assim que eu demonstro o meu amor, e é com essa linguagem que eu recebo amor. E eu tenho conversado muito com a minha esposa, e nós chegamos à conclusão de que todos nós fomos feitos para receber o amor em todas as esferas, e todos nós também fomos feitos para amar em todas as esferas. O que mudou isso foi o pecado na nossa história. Foram os traumas, as ausências que foram aos poucos deturpando, corrompendo, e cada um vai reagir de uma maneira diferente diante daquilo que aconteceu. Mas a verdade é que Deus quer que você experimente o amor através das palavras. Quando Ele diz, eu amei o mundo de tal maneira, Ele quer que você experimente o amor através do toque. Quando Jesus Cristo, Ele de fato se entregou naquela cruz e morreu, e Ele ressuscitou, e depois Ele disse, olha, pode tocar. Ele quer que você experimente o amor através do presente, quando o próprio Deus nos entrega o seu único Filho. Ele quer que você se sinta amado em todas as esferas.
No tempo de qualidade, quando Ele te chama para o secreto, fecha a porta e o Pai que te vê no secreto te recompensará. Quando você olha para a Escritura, é isso que você vê. Então hoje você precisa de um batismo de amor. Você precisa ressignificar as experiências que você teve no passado. Talvez alguém abusou emocionalmente, fisicamente de você. Talvez alguém tenha te traído. Talvez algo de muito ruim tenha acontecido com você. Mas entenda uma coisa: o teu Pai, Deus, nunca falhou e nem nunca vai falhar. Eu não posso projetar a minha imagem de pai terreno em Deus. E esse é um grande exercício que nós como pais temos que fazer dentro de casa, o tempo todo apontar para Deus e não para nós. Filho, papai aqui vai errar com você, mas aquele pai lá nunca vai errar com você. Papai aqui vai te decepcionar, mas aquele pai lá nunca vai te decepcionar. Vão ter dias que esse pai aqui não vai estar do seu lado, mas aquele pai lá sempre vai estar com você. Você precisa ressignificar isso. Você só está aqui hoje porque Deus estava com você no momento da tribulação. Por pior que ela tenha sido, Ele estava com você. Porque se Ele não tivesse, talvez você não teria sobrevivido. Talvez você não teria a oportunidade de ter avançado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E todo ato de maldade que possa ter acontecido com você, por causa da presença de Deus, não representou morte. Era apenas a sombra da morte, te assustou, te feriu, te machucou, mas não te matou. Porque Jesus Cristo um dia se apresentou a você e trouxe a verdadeira vida e a vida eterna. E agora o Espírito Santo está dizendo: você já é salvo, deixa eu ressignificar o teu passado, deixa eu ressignificar as tuas relações, deixa eu te mostrar como é bom ser filho. É bom demais ser filho. É ou não é? Quando eu estou na presença daqueles que exercem paternidade na minha vida, eu descanso. Então eu tenho o meu pai biológico, que inclusive está viajando nesse final de semana, mas eu também tenho um pai espiritual, que é o meu pastor André Fontana, quem me formou, quem me levou até onde eu estou e continua caminhando comigo. E é muito interessante porque quando eu estou com o meu pai biológico ou meu pai espiritual, eu descanso. Eu não preciso ser aquele que está em alerta o tempo todo, prestando atenção em tudo, porque eu sei que ele está fazendo isso. Eu sei que eu não preciso olhar para a mesa e pensar quem tem condição de pagar e quem não tem, porque eu sei que ele está fazendo isso. Eu descanso. Mas quando eles não estão, então sou eu que assumo essa função. O tempo todo estou em alerta. A família está aqui na minha frente e eu estou aqui atrás fazendo a proteção. O tempo todo eu estou guardando, eu estou pensando, eu estou protegendo, eu estou provendo, eu estou cuidando, o tempo todo guerreando no mundo espiritual. Então nós, pais, também precisamos ser filhos, para que haja esse renovo. Você precisa hoje ser cheio para transbordar. E a pergunta que eu faço, já que o diabo não conhece a sua mente, o seu pensar e nem o seu coração, é: quantos aqui nessa manhã precisam experimentar desse amor de Deus? Levanta a sua mão, se posiciona, porque quem sabe o Espírito Santo já vai agir na sua vida. Você precisa de um pai, e Ele está aqui dizendo: eu quero ser o teu pai, eu quero cuidar de você. Eu quero que você se mova não pela ausência, eu quero que você entenda que eu estava lá, eu estou aqui e eu já cheguei lá, eu já preparei o teu caminho, sabe? Eu já cuidei de tudo e eu estou dizendo: filho, vem, pode pular na piscina que o papai vai te pegar. Deus quer que você seja filho, Deus quer que você experimente esse amor para que você possa transbordar.
A terceira coisa que eu vou aprender aqui com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da maturidade. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 7. Ela correrá atrás dos amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei para o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata que eles usaram para Baal. É interessante porque o texto está dizendo assim, que a esposa de Gomer, ela vai ficar o tempo todo correndo atrás daqueles que passam a noite com ela, tiram proveito dela e deixam ela com um vazio existencial tremendo. Então ela vai ficar correndo atrás desses, mas como eles já tiveram aquilo que eles queriam, ela não vai conseguir encontrar mais essas pessoas. E aí, quando esse vazio se multiplicar dentro dela, ela vai lembrar de quem é que cuidava dela, mesmo ela não merecendo. Não é uma história parecida à história do filho pródigo, que se lembra de como era a vida dentro de casa, na casa do pai? Só que Oséias, ele tem que encarnar a maturidade. Por quê? Porque imagina você ser esposo dessa mulher. Imagina você passar a mão na sua cama à noite procurando ela e ela não está lá. Por quê? Porque foi se prostituir a noite inteira. Imagina você ter que preparar a mesa do café da manhã, fazer a mesa posta, preparar um ambiente de honra, de acolhimento, para que ela, depois de ter se deitado com muitos outros homens, então entre por aquela porta e você diga: querida, sente-se à mesa, já está tudo preparado para você. Imagina, isso não é fácil, mas isso é o verdadeiro amor. Paulo diz assim, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e vestia como menino. Mas agora que eu sou homem, eu falo como homem, eu ajo como homem e eu me visto como homem. Só que 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro fala do quê? Do amor. O que Paulo está dizendo é que sem o amor de Deus, ele era imaturo. Mas por causa do amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, ele se tornou maduro. Então Oséias é a própria encarnação da maturidade. Por quê? Porque dentro do conceito de maduro e imaturo, é sempre o maduro que vai pagar o preço pelo imaturo. O imaturo vai dizer: não, eu não aceito meu irmão dentro de casa, coloca para fora, ele já pegou uma vez o que era teu, ele não é digno de receber de novo. Mas o maduro da relação, que é o pai, na parábola do filho pródigo, está dizendo: não, o que eu tenho é de vocês, e não vai faltar. Então vamos receber e vamos festejar, porque ele estava morto, mas agora está vivo. O maduro, ele assume sim o prejuízo. O maduro, ele paga sim o preço. No caso de uma família, pais e filhos, quem são os maduros? Ou quem deveria ser? Os pais. Então os filhos, eles batem a porta do quarto, eles dizem: eu não te amo mais, eu vou fugir de casa, você nunca mais vai me ver outra vez. E o pai e a mãe, diante de tudo isso, continua amando, cuidando, respeitando, potencializando. O maduro paga o preço pelo imaturo. Hoje, nas suas relações, você é o maduro ou o imaturo? Se você não sabe, é só você prestar atenção em quem é que está pagando a conta. É como ir na pizzaria, todo mundo comer pizza, e no final uma pessoa pagar pela mesa toda. Esse é o maduro.
O maduro, ele não está olhando para alguém dizendo, puxa, ele está dizendo que não tem como pagar, mas olha a roupa que ele está vestindo. Não, esse é o imaturo. O maduro, ele não está questionando se o outro tem ou não para pagar, ele simplesmente paga. Aqui eu estou usando o exemplo de algo monetário, mas o maduro, ele está disposto a assumir todo o prejuízo. Ele é aquele que diz para os seus amigos, olha, se você tiver que errar com alguém, erra comigo, porque eu estou pronto para te perdoar. Se você errar com outro, pode ser que ele não te perdoe, mas eu estou pronto para te perdoar. Se você tiver que trair alguém, me traia, porque se você trair outra pessoa, pode ser que ela queira te matar. Pode ser que ela tire o seu emprego, pode ser que ela tire o teu sustento. Então, se você um dia tiver que errar com alguém, olha para mim e escolha errar comigo, porque eu estou pronto para te perdoar e continuar investindo na relação, até que um dia você se torne um maduro e faça isso pelos outros. Oséias é a encarnação da maturidade. Não tem como falar que eu sou chamado por Deus se eu não estou vivendo esse processo. Não tem como falar que eu sou chamado por Deus se eu ajo como filho imaturo, como uma criança mimada. Não, se eu sou chamado por Deus, se o Espírito Santo está em mim, então eu também tenho fruto, que é bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, alegria, amor. Tudo isso é fruto do Espírito Santo e não é para mim. Tudo isso tem a ver com o quê? Com as relações. Os dons do Espírito não é para você, é para os outros. Isso é prova da maturidade, quando eu paro de reter e eu começo a transbordar. O imaturo é egoísta, ele é mesquinho, ele acumula. O maduro reparte, abençoa, é generoso. Quem é você? Deus quer te levar a um nível de maturidade. Quantos aqui querem subir de nível? Então recebe em nome de Jesus, porque tem mais a ver com o Espírito Santo do que com você. Você só precisa deixar. Você só precisa deixar e Ele vai te submeter aos processos da maturidade. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da responsabilidade. O Senhor me disse, vá, trate novamente com o amor sua mulher, apesar dela ser adúltera com outro, ame-a como o Senhor amou Israel, apesar deles se voltarem para outros deuses. 3, versículo 3, e eu lhes disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem será mulher de outro homem, eu viverei com você. Querido, amizade não é conveniência, amizade é responsabilidade. Eu não sou amigo de quem pode me retribuir, eu sou amigo porque eu sou filho de Deus e eu devo cuidar. Fazer discípulos é você fazer amigos. Casamento não é conveniência, casamento é responsabilidade. Ser cristão não é conveniência, é responsabilidade. Então o chamado de Deus, Ele traz para todos nós esse senso de responsabilidade. Deus falou para Oséias, vai lá e você vai casar com ela. Ele não só fala, mas como casa, e diz para ela, a missão da minha vida é tirar você desse lugar. O que é maior, a sua fé ou a atitude das pessoas? A sua fé tem que ser maior. Só que infelizmente os cristãos, eles esperam as pessoas mudarem para que depois eles tenham fé. Só que a nossa fé,
A Bíblia diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para uma montanha saia e ela sairia, ou seja, a nossa fé é transformadora. Então eu não deveria esperar uma prostituta mudar para chamá-la de irmã, mas eu deveria chamá-la de irmã, revelando o Pai que é perfeito, o sacrifício do Cordeiro, para que a minha palavra criasse nela a identidade de filha e ela fosse transformada. Talvez a melhor estratégia de evangelismo seja essa. Olha, hoje você está aqui porque talvez a tua mãe tenha te abandonado, o teu pai tenha abusado de você e te jogado na rua e você não teve o que fazer, você tinha que dar um jeito e desde a primeira infância te iniciaram nesse mundo e por isso hoje você está aqui. Mas eu digo só até hoje, por quê? Porque Deus me trouxe até você para dizer para você, o teu pai humano errou, mas ele lá em cima, não, a tua mãe não te projetou, você foi um acidente para ela, mas para Deus não, por isso ele mandou Jesus Cristo para morrer no seu lugar e pagar o preço do seu pecado, para que você pudesse ser retirada do lamaçal do pecado e transportada para um reino de luz, e eu sou então a mão do Senhor na sua vida, eu sou então a boca dele na sua vida, eu sou aquele que vai hoje tirar você desse lugar e agora te apresentar a tua família. Se você estava sozinha, não está mais, você tem uma família espiritual, nós vamos cuidar de você. Precisa fazer uma cirurgia para alterar alguma coisa no seu corpo? Nós vamos lá, vamos tirar o que é que está acontecendo, nós vamos nos reunir e nós vamos arcar, porque é responsabilidade. Você hoje entende isso? Eu não estou com a minha esposa por conveniência, mas por responsabilidade, porque a Bíblia diz que eu tenho que morrer por ela, para apresentá-la santa, perfeita a Deus. Eu não tenho filhos por conveniência, não é para falar, olha que criança bonita, que criança legal, não é para postar apenas e mostrar para o mundo o quanto a gente se diverte, é responsabilidade. Quem é pai e mãe sabe que 90% do nosso tempo é lidando com momentos difíceis na vida dos filhos e talvez 10% é a diversão. 90% é conversa difícil, é disciplina, é exortação, é estar junto, é conversar, é ensinar de novo. 10% é diversão, não é conveniência, é responsabilidade. E é por isso que todo mundo quer ser vô e vó. Porque quando a gente é vô e vó, passa o tempo da responsabilidade e chega o tempo da conveniência. Então, tudo que eles não faziam enquanto eram pais, agora vão fazer porque são avós. A quinta coisa que eu aprendo aqui com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da pregação. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês. Sabe, nós não podemos ignorar a palavra do Senhor, seja ela escrita, seja ela pregada. Nós não podemos olhar para aquilo que está sendo ensinado ano após ano, século após século, e rejeitar essa instrução, porque tudo isso aqui já passou na prova do tempo. O tempo já provou o quanto a Escritura é real, o quanto que está aqui funciona, o quanto que o que está aqui é atual. Eu não posso só rejeitar, não rejeitar. Mais do que isso, eu tenho que encarnar essa palavra.
Eu tenho que ser a encarnação dessa palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar medula, espírito, alma. Eu tenho que ser a encarnação dessa palavra que não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Então, quando eu entro em um ambiente, quando eu me relaciono com alguém, eu preciso entender que eu sou ali naquele momento a palavra de Deus penetrando naquele coração. Por isso lá em Hebreus está escrito: não deixem de se reunir como igreja, para quê? Para vos encorajar diante das promessas das Escrituras. Pode falar de futebol? Pode, não tem problema. Pode falar de filme? Pode, não tem problema. Mas em tudo você tem que trazer a palavra de Deus. A todo momento você aplica a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma. Só que hoje, nós não conhecemos a palavra e não encarnamos a palavra, e é por isso que nós não temos autoridade e nada está acontecendo. Você precisa não só estudar, mas viver. Não tenha pressa de ler a Bíblia inteira num ano só, porque às vezes você vai ler ali 10 capítulos num dia e não vai lembrar de nada. Você não tem que cumprir tabela, você não tem que, não é meta, sabe, não é você ficar se mostrando, não é viver. Se você consegue viver um versículo, então leia um versículo e viva ele o dia inteiro. Traga ele à memória o dia inteiro, traga ele no seu coração o dia inteiro. Aí quando você conseguiu viver, você passa para o outro. Mas tem muita gente tentando ler em 6 meses, em um ano, apenas para dizer, eu li, mas não está vivendo, não adianta de nada. Até o diabo sabe a Bíblia inteira de cor, de capa a capa. Nós não podemos ser discípulos de Satanás, pessoas que conhecem, mas não vivem. A diferença entre Satanás e os cristãos é que nós vivemos. Mas eu te pergunto, você está vivendo? O chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da santidade. 4:12. Eles pedem conselhos aos ídolos de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os levam a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Querido, deixa eu traduzir o conceito de santidade de uma maneira fácil de você entender. Santidade nada mais é do que coerência. É simples. Eu vivo a santidade quando a minha vida, a minha fala, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus negócios e as minhas relações são coerentes com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu professo. Se eu acredito em algo, se eu professo uma fé, mas na hora eu faço diferente, então eu estou em pecado. Isso não é santidade. Tem muitas pessoas que pensam que precisam de santidade para ver Deus. Mas você viu Deus quando você não era santo. Você viu Deus quando você estava imerso no pecado. Você viu Deus quando Ele foi lá e tirou você com as mãos dEle. Quando você não merecia. Então santidade não é para você ver Deus. Santidade é para que Deus seja visto na sua vida. Santidade é para que as pessoas olhem para mim e digam, só pode ser Deus. Isso tudo está acontecendo na vida desse menino por causa de Deus. Não tem a ver com ele, é o Espírito Santo. Sabe, a gente deveria viver uma vida de tamanha santidade, que não importa se você está no seu trabalho, no seu comércio, na sua vida acadêmica, as pessoas deveriam olhar para você e ficarem espantadas com você. Como é que sabe tanto? Como é que pode? Como pode ser tão inteligente? Como pode
ter uma comunicação tão boa? Como pode fazer uma gestão tão estratégica? E aí a gente vai falar, é porque eu tenho um acesso direto ao meu Deus. Eu tenho acesso ao Criador. Eu e Ele andamos juntos, e cada vez mais eu estou mais parecido com Ele. Se você acha que hoje já é muito, espera amanhã, porque o que eu faço hoje não me sustenta para o ano que vem. Eu preciso de mais da presença de Deus, mais da presença de Deus, mais intimidade, mais comunhão, e quanto mais eu ando com Ele, mais parecido com Ele eu fico. A sétima coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação do arrependimento. Capítulo 5, verso 15, então, voltarei ao lugar em que eles admitem a culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 6, verso 1. Venham, voltem-se para o Senhor. Ele os despedaçou, mas agora trará cura. Ele feriu, mas agora sarará. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Querido, você precisa entender, não existe nada mais poderoso do que Deus. Não existia nenhum inimigo mais poderoso do que Israel. O sofrimento de Israel foi gerado pelo próprio Deus, que queria colocar aquele povo de novo de joelho na presença dele. Entenda isso, Deus prefere você sofrendo na presença dele para um dia entrar na eternidade no paraíso, do que desfrutando dos confortos desse mundo e depois a vida inteira no inferno sofrendo. Então sim, às vezes Deus vai te levar ao deserto para você se dobrar, porque enquanto está no conforto, você está altivo demais, os teus olhos estão altivos demais, você está orgulhoso demais, arrogante demais, tem tudo a ver com você, você faz, você conquista, você consegue, você não está entendendo o que é Deus que faz. Aí Ele vem, tira tudo e diz para você, então faz. Você não falou que faz? Faz agora. Deixa eu ver. E aí no deserto a gente não consegue. No deserto a gente só consegue cair de joelhos e falar, Deus, realmente, eu dependo de Ti. Então é a encarnação do arrependimento, não é falar, Deus, eu estou arrependido. Mas é mudar de vida, é mudar de rota, sabe? Nós somos um povo que muitas vezes vive em insanidade, porque todo dia a gente faz a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente. Eu vou beber, mas não vou me embriagar, é lógico que vai. Eu vou voltar aos velhos hábitos, mas não vou mudar, é óbvio que vai. Deixa de ser insano. Insanidade é fazer a mesma coisa todo dia e esperar resultado diferente. Não tem como. Se você quer resultado diferente, faça diferente. Quer colher diferente, plante diferente. Aí tem gente que até faz, mas depois é vencido pelo leão que já derrotou, pelo leão que estava morto. Vai lá, volta no mesmo leão e é destruído por ele. Cuidado, você precisa ser a encarnação do arrependimento. Você precisa viver esse arrependimento de tal maneira que mesmo que dentro do leão tenha mel e o cheiro está te atraindo, você diz, para aquele lugar eu não volto mais. O cheiro é agradável, mas é um cheiro de alerta. Aquele lugar eu não volto mais. A 8ª coisa que eu aprendo aqui com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da relação. Oséias 6, verso 3. Conheçamos o Senhor,
Esforcemo-nos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe, eu quero ser como Moisés, que estava disposto a morrer para ver Deus. Ele está, mostra-me a tua glória. E Deus está dizendo, olha, se você me ver face a face, você vai morrer. E ele queria tanto ver a Deus, que até se morrer fosse preciso, ele morria. Eu quero ser como Moisés, eu quero ter essa fome e essa sede de Deus, para dizer para Ele, Deus, se um dia eu me desviar do Teu caminho, tira a minha vida, mas não me deixa viver um segundo longe do Senhor. Eu prefiro a morte do que viver sem a Tua presença. Sabe por quê, Deus? Porque não existe jardim do Éden sem a Tua presença. Todo jardim sem Deus vira deserto. O inferno, sabe o que é? É a ausência total de Deus. Então eu prefiro morrer. Que Deus nos dê o coração de Oséias. Deus, eu quero te conhecer, e olha, eu quero prosseguir em te conhecer. Ou seja, o nível em que eu estou não é suficiente para mim. Eu sei que o Senhor é mais, eu sei que tem mais amor aí, eu sei que tem mais bondade, eu sei que tem mais misericórdia, e eu quero mais. Eu quero te conhecer mais, eu quero me relacionar mais, eu quero te entender mais, eu quero saber mais o que o Senhor está fazendo, eu quero participar mais, eu quero estar mais envolvido com o Senhor. Que Deus nos dê o coração dessas pessoas, que Deus nos dê fome e sede da presença dEle. Sabe, Jesus, quando estava prestes a subir aos céus, Ele disse assim, vocês farão obras ainda maiores. Só que Jesus tinha ressuscitado os mortos, curado os enfermos. Se fosse eu diria, Jesus, não sobe agora, porque o Senhor tem que fazer uma masterclass sobre ressuscitar os mortos. Eu não aprendi, o Senhor não me ensinou. Mas eles não fazem isso. A única coisa que eles pedem para Jesus ensinar é, ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que tudo que Jesus fez era por causa da relação com o Pai. E se eles tivessem a mesma relação com o Pai, eles também fariam. A nona coisa que eu aprendo aqui nesse texto com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da misericórdia. Deus está dizendo para você, olha aí, capítulo 6, verso 6, eu desejo misericórdia, não sacrifício. E conhecimento de Deus em vez de holocausto. O que ele está dizendo é, troca todas as coisas por conhecer o teu Deus e por ser misericordioso. Deus está falando com você em relação a uma situação, em relação a uma pessoa. Seja misericordioso. Eu prefiro a sua misericórdia do que o teu sacrifício. Eu prefiro que você me conheça e entenda a minha vontade, experimente dos meus atributos e haja assim com os outros, do que qualquer outra coisa que você possa me ofertar ou me oferecer. Com quem que você não está sendo misericordioso como Deus foi com você? Qual é a situação que você não está agindo com misericórdia? Ah, mas é muito difícil, fulano, você também é muito difícil. Ah, mas ciclano dá muito trabalho, você também deu muito trabalho. Ah, mas eu ensino e ele não aprende, foi a mesma coisa com você. Eu levanto e ele cai. É a sua história sendo repetida na vida do outro. Deixa o Espírito Santo abrir os seus olhos para que você entenda o que foi que Deus fez na tua vida. Porque senão, você não vai deixar esse rio fluir. A décima e a última coisa que eu aprendo aqui com Oséias é que o chamado de Deus nada mais é do que a encarnação da esperança. Capítulo 11, verso 10. Eles seguirão o Senhor e Ele rugirá como um leão.
Há esperança para mim e para você, porque Jesus morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão, com a pata em cima da morte, rugindo para Satanás, dizendo: o teu tempo está acabando, tic-tac, aproveita porque a sua hora vai chegar, a morte já foi, mas deixa eu te dizer, eu estou indo atrás de você. Eles seguirão o Senhor e Ele rugirá como um leão. Quando Ele rugir, seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria, como pombas, e eu estabelecerei em seus lares novamente. Esse texto, querido, ele fala do período ali onde eles eram cativos, da Síria, da Babilônia, mas também tipifica ou aponta para aquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, e quando a trombeta soar, todos vão ser reunidos diante de Jesus Cristo, que hoje está sentado ao trono, preparando as nossas moradas, mas quando a trombeta soar, Ele voltará, e nós seremos reunidos, e nós nos tornaremos Israel, e nós nos tornaremos todos um só povo, uma só família. Então há esperança, porque Ele não é um cordeirinho indefeso, em silêncio, calado, que foi açoitado enquanto carregava a cruz, que não abriu a sua boca, que não agiu em defesa própria, que não fez nada para evitar aquele sacrifício. Ele não é mais aquele cordeiro, agora Ele é o leão, que está dizendo para a sua enfermidade: ela tem data de validade. Chegará o dia em que não haverá mais doença. Ele é o leão que está com a pata na morte, dizendo para você: chegará o dia que você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer. O adultério não vai mais corroer o seu coração. O abuso sexual não vai mais te fazer se sentir sujo e pesado. As drogas não vão mais te anestesiar e você nem vontade mais vai ter de nada, porque a minha presença vai ser suficiente para você. E ela vai te encher de tal maneira que você não vai querer mais nada. Sabe quando você está do lado de uma pessoa que você ama? Você não vê a hora passar. Quando você está com pessoas que você ama, não importa se é dentro de um carro velho ou um carro novo, o legal é que a gente está junto. Não importa se a gente está comendo um hot dog ou se a gente está comendo caviar, o importante é que a gente está comendo junto. Quando nós estamos ao lado de Deus, na presença dEle, não importa mais nada. Eu não vejo a hora passar, está passando muito rápido. Eu não estou me importando com essas coisas pequenas. Por quê? Porque eu tenho Deus e Ele é suficiente para mim. Então, sim, há esperança para você. Basta uma palavra. Basta o leão rugir, a sua realidade muda. Eles seguirão ao Senhor. Quando Ele rugir, seus filhos virão. E o Senhor está rugindo, querido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ele está nos preparando para a sua volta. Quem anda na luz já anda em convicção. Ele está nos preparando para a sua volta. O leão está rugindo, mas talvez você está tão longe que você não está ouvindo. Mas o texto diz que quando ele ruge, os seus filhos vêm à sua presença. E se ele está rugindo, eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Eu vou para a presença dele. Mais do que eu estava hoje cedo, eu vou mais. Sabe, se é o mar, eu vou entrar.
a níveis mais profundos, até que chega um momento em que eu perco o controle, em que eu não sei nem mais onde eu estou, mas eu sei que Ele está comigo, e isso é suficiente. Feche os seus olhos, e se o Espírito Santo falou com você nessa manhã, eu quero convidar você a se colocar de pé como um ato de eu estou voltando para Deus. Eu quero mais de Deus, eu não me contento, mais Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu amor, mais compaixão, mais perdão, mais misericórdia, mais Senhor, eu quero conhecer mais o Teu caráter, mais a Tua vontade, mais de Ti, se revela a mim como nunca antes, querido. Se hoje você orar, como você nunca jamais orou, você vai experimentar da presença de Deus, como você jamais experimentou. Se hoje você se render, como você nunca fez até aqui, você vai receber algo que você nunca recebeu. Se você se prostrar com total entrega, pode ser que mude como nunca mudou. O quanto você quer, expressa o que você vai receber. O quanto você está buscando, expressa o que vai acontecer. Então, se você quer fechar os seus olhos e orar, ora. Se você quer se ajoelhar, ajoelha. Se você quer cantar, cante. Só não fique parado, só não fique inerte, só não seja passivo, porque enquanto nós estamos aqui, o Espírito de Deus, Ele está agindo.